Construções com base em simetria. A simetria axial é o tipo mais conhecido de simetria. A palavra axial vem de axis, que significa eixo em latim. Reconhecemos esse tipo de simetria pela presença de um eixo de simetria. A natureza oferece exemplos quase perfeitos de simetria axial. Na geometria, a simetria é perfeita. A reta E é eixo de simetria do quadrilátero Luiz. O simétrico de Luiz em relação ao eixo é o próprio Luiz, porque os pontos L e I são simétricos deles mesmos. U é simétrico de Z e vice-versa. Note que o eixo de simetria é mediatriz de ZU. As noções de simetria são muito úteis na construção de certas figuras. Exemplos dessa afirmação são a construção da mediatriz de um segmento ou a da bissetriz de um ângulo. Neste item, vamos apresentar mais construções que envolvem simetria axial. Começamos examinando duas configurações especiais. Eixos de simetria na circunferência. A circunferência tem infinitos eixos de simetria. Qualquer reta que passe por seu centro é um desses eixos. Por isso, dados dois pontos de uma circunferência, eles são simétricos em relação a algum eixo. Como encontramos esse eixo? Bom, ele tem de ser perpendicular à corda AB e conter o ponto médio de AB, ou seja, é a mediatriz M de AB. Eixos de simetria no ângulo. Já sabemos que a bissetriz de um ângulo é parte de seu eixo de simetria. Portanto, qualquer ponto da bissetriz pode ser centro de uma circunferência tangente aos lados do ângulo. Os raios da circunferência são perpendiculares aos lados do ângulo no ponto de tangência. Simetria de rotação. A rotação é o giro de uma forma ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A distância ao centro de rotação se mantém constante e a medida do giro é chamada de ângulo de rotação. Iremos mostrar 5 figuras. Ao girarmos elas 180 graus, algumas se alteram e outras se mantêm inalteradas. Quando dizemos que as figuras ficam inalteradas, queremos dizer que ela tem uma simetria rotacional, ou seja, ao girarmos, visualmente elas se mantêm as mesmas, ao contrário das outras que ao mexermos em seu centro de rotação se modificam, pois as vemos invertidas. Simetria de translação. Translação é o movimento que o objeto realiza de um ponto a outro. É o deslocamento paralelo em uma linha na mesma direção e no mesmo sentido. Simetria de reflexão. A reflexão ocorre através de uma reta chamada eixo. O ponto original e seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo. O conceito e a aplicação da simetria na matemática e nas outras áreas. Conceito. A propriedade de uma função que se mantém invariável sob determinadas transformações é a de semelhança entre duas ou mais situações que se correspondem. Aplicação na matemática. A aplicação da simetria na matemática pode se dar através de uma representação algébrica, como em uma equação. Se a parábola tem uma abertura para cima, o vértice, ponto oposto mais afastado da base de uma figura, é o ponto mínimo. Por outro lado, se o eixo tem uma abertura virada para baixo, o vértice é o ponto máximo. Esses dois pontos representados na parábola são vistos quando a expressão algébrica é a menor possível. O eixo de simetria, antes já mencionado, é a reta na qual é possível refletir a parábola. E a forma geral de dizer a diferença de uma parábola de abertura virada para cima e outra virada para baixo é que a virada para cima terá o coeficiente positivo no termo de x ao quadrado e a outra terá um negativo. E como utilizar esse conceito? Além da presença simétrica em gráficos, podemos receber esse conceito em algumas obras de arte. Nas obras do artista gráfico Maurits Escher, conhecido pelos seus mosaicos, a simetria está muito presente. Escher nasceu em 1898 e morreu em 1972. A partir de uma malha de polígonos, regulares ou não, Escher fazia mudanças, mas sem alterar a área do polígono original. Assim, surgiu figuras de homens, peixes, aves, lagartos, todos envolvidos de tal forma que nenhum poderia mais se mexer. Tudo representando num plano bidimensional. Escher brincava com o fato de ter que representar o espaço, que é tridimensional, num plano bidimensional, como a folha de papel. Com isso,
Ele criava figuras impossíveis, representações distorcidas e paradoxais. Posteriormente, foi considerado um grande matemático geométrico. Escher utilizou em suas obras algumas das transformações geométricas que já citamos, como as translações, rotações e reflexões simétricas.